Olá! A temporada 2022 do Câmara Aberta terminou e chegou a hora da gente relembrar a trajetória que nós fizemos ao longo desse ano. A gente veio aqui para um dos cartões postais da cidade de João Pessoa para trazer a nossa retrospectiva. E aí o que é que a gente vai trazer e abordar? Fake news, emagrecimento, envelhecimento, liberdade de expressão, felicidade. Sim, todas essas temáticas vão ser relembradas no programa que está só começando. Desafiador é reunir aqui apenas alguns trechos das temáticas que abordamos ao longo do ano. Mas a gente começa relembrando a nossa entrevista sobre consumismo com a psicóloga Josi Gomes. Ela nos lembrou quando esse problema pode ser considerado uma doença. Todos nós, como você falou, consumimos, né? Somos consumidores. E passa a ser algo ruim quando o indivíduo começa a consumir de maneira desenfreada, né? Quando passa a ser uma compulsão, né? Quando o consumo ele vai passando a ser uma compulsão e pode trazer problemas para a vida pessoal e familiar. Essa compulsão é quando a gente não consegue controlar o que vai comprar, compra sem pensar, é isso? Sim, também. Quando a gente compra em excesso. E esse excesso ele traz prejuízos. Quando você compra, né, quando o consumidor ele faz compras indevidas ou em excesso, e nisso começa a trazer prejuízos, começa a acarretar de forma negativa, impensada, né? Então esse excesso, quando começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa, aí sim é considerado algo ruim. É claro que falamos também sobre educação financeira, segurança na internet, carreira, cultura do cancelamento. Não esquecemos programas abordando datas como o Carnaval, o Dia Internacional da Mulher. Mas agora eu convido você a relembrar conosco a entrevista que fizemos com a vice-presidente da OAB, Rafaela Brandão. Com ela, nós falamos sobre a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Bem, Michele, o direito de liberdade de expressão é baseado na livre manifestação, né, do pensamento, de ideias. Então, não é algo ilícito ou ilegal se manifestar, né? Então, é garantido a todo indivíduo essa manifestação. Mas tudo tem um limite, né? Então, a gente precisa entender o que constitucionalmente é permitido. Nós não podemos violar as garantias fundamentais, né? Violar o que defende o Estado Democrático de Direito, né? Então, nós precisamos também ter a consciência que é necessário existir uma harmonia nessa manifestação. Nós temos o direito também artístico, científico, de nos expressarmos, mas jamais violar, não é, os direitos e garantias fundamentais. Nós participamos de um país laico, onde podemos, sim, escolher a nossa religião, podemos ter a nossa opinião política, não é, sobre diversos e inúmeros temas, mas temos que ter a responsabilidade de não violar o direito do outro. Então, trabalhamos aqui com um binômio, não é? Que é a liberdade versus responsabilidade. Até que ponto podemos ir com a nossa liberdade sem esbarrar justamente nos conceitos de calúnia, injúria e difamação, por exemplo? Bem, vamos entender primeiro e definir um pouco o que significam, né, todos esses conceitos, essas tipificações, né, penais, exatamente. Então, nós temos a calúnia, que seria atribuir a alguém um crime que não foi aquela pessoa autora, né? Então, atribuir falsamente um crime a outra pessoa. Olha, se tem um assunto que não sai de moda, é o desafio de emagrecer. Entra ano, sai ano, e isso está sempre no interesse, no radar de muita gente. Por isso é sempre bom lembrar a entrevista que nós fizemos com a endocrinologista Camila Montenegro. O emagrecimento ele está mais voltado à questão da perda de tecido gorduroso, né? Emagrecer, baixar o percentual de gordura.
E quando a gente fala em perder peso, a gente acaba envolvendo outras coisas que vão trazer um número a menos na balança, mas que pode ser às custas de, por exemplo, massa magra, que seria massa muscular, pode ser às custas de perda de líquido, né, até quadro de desidratação, e na verdade a pessoa não esteja de fato emagrecendo, mas perdendo peso de forma não saudável. Ou seja, é aquela sensação que dá quando sobe na balança, que o número desceu, mas não da forma correta. Isso, exatamente. Essa busca pelo emagrecimento, doutora Camila, é tão grande que a gente vê por aí. Na sua análise, é fruto, né, de uma consciência maior de saúde, é uma busca pelo padrão estético da beleza, ou está ali tudo junto e misturado? Eu acredito que separar essa questão de bem-estar, estética e saúde é um pouco difícil. Porque, na verdade, quando as pessoas buscam emagrecer, elas buscam uma melhor qualidade de vida, elas buscam estar bem consigo mesma. E a partir do momento em que o excesso de peso traz um quadro patológico, né, um quadro de doença, porque a obesidade é uma doença, né, e ela tem tratamento como doença crônica, isso meio que se mistura. Então, assim, na verdade, é importante que as pessoas, que a população tenham o conhecimento de que perder peso, emagrecer, adquirir mais saúde, provavelmente vai refletir, sim, numa melhor estética, num melhor bem-estar. Mas até que ponto é o seu melhor? Até que ponto você consegue estar na sua melhor versão, conseguindo manter sua saúde? Porque a partir do momento que você precisar sacrificar a sua saúde para manter uma estética, aí sim a gente está chegando num ponto perigoso. Mas, a princípio, essa questão de buscar o emagrecimento para ter uma melhor saúde e, consequentemente, uma estética, eu não vejo problema algum. Eu acho que isso faz até bem. A Câmara Municipal de João Pessoa é parlamento e a nossa retrospectiva segue agora relembrando a entrevista que fizemos por causa do Dia do Parlamento com o professor e historiador Rodrigo Mateus. Com Vargas, a gente teve duas constituições. A de 34, que foi a primeira oficial, inclusive foi feita em Câmara, e a outra de 37, que já foi feita para instaurar a ditadura de Vargas, que chamou-se Estado Novo. Então, essas duas constituições, elas mostraram dois momentos distintos de como o Executivo se relacionava com o Congresso Nacional, com o Parlamento Brasileiro. Na primeira, foi ouvido. As leis que foram aprovadas passaram em conjunto por todo aquele grupo. Já na segunda, Getúlio Vargas sendo ditador, tendo uma postura muito unilateral em cima das suas causas, não dava muita ênfase ao Congresso, ao ponto de ter chegado a fechar também. E não dizer assim, não preciso de vocês, porque eu sou o maior representante do povo. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada, né? Se colocar como sendo o único, aquele que resolve tudo, não dá. A finalidade do parlamento é exatamente preservar a democracia. O Estado Democrático de Direito, que garante para que cada cidadão que votou e escolheu o seu representante possa ir lá e aprovar leis e defender seus interesses. Então, quando a gente entra num governo e esse governo ele entra em conflito com o Congresso, muito provavelmente as condições futuras não serão tão boas para o país. Tira-se, por exemplo, que em função de Vargas estar no poder e ter essa decisão sozinho, o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra Mundial. Primeiro a gente se manteve neutro entre 39 e 42, né? 1939 e 42, e só depois, quando os Estados Unidos entrou por interesse muito coligados ao que Vargas queria, o Brasil acaba entrando na guerra para apoiar o lado dos aliados, entrando juntos com os Estados Unidos. Muito provavelmente, em um processo parlamentar no Congresso, a depender da maioria, se o presidente teria ou não, a gente talvez nem tivesse entrado na guerra. Então, a função do parlamento ela é fundamental. Até em ponderar, né? Sim, algumas questões. Né? Sim, tire para uma cidade. Como é que a gente tem uma cidade como João Pessoa? Se a gente não tivesse uma Câmara de Vereadores que realmente atuasse, que fosse nos bairros, que representasse o povo. Que trouxesse, né, essas demandas populares. Isso. Para serem debatidas, sugeridas para o governo, o executivo, trazer serviços, né? E também legislar, né? Isso. Trazer leis que possam beneficiar, chegar lá na ponta lá. E você veja como é bom quando o parlamento, seja municipal, estadual, nacional, ele está em harmonia com o executivo. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos trazendo mais da nossa retrospectiva 2022. Até já!
Quer saber tudo o que acontece aqui na Casa do Povo? Toda semana a gente traz um resumo no podcast Voz, Câmara, Ação. É isso aí, toda sexta-feira nós temos um encontro marcado, seja na sala, no sofá ou até mesmo na praia. Procura aí no seu celular pela Rádio Câmara JP, seja no Deezer, no Spotify e vem com a gente. Declaro aberta a presente sessão. Um grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio. Uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Mais assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, No Spotify e Deezer. Ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Ei, sabe quem tá fazendo 75 anos? Vou te dar uma dica. É um lugar onde são discutidos projetos e ações que melhoram a vida da gente. E tem história, viu? De 1947 pra cá, muita coisa mudou. Mas o trabalho pela nossa cidade continua firme. Foram mais de 12 mil matérias aprovadas só neste ano. Eu tô falando da Câmara Municipal de João Pessoa. A minha, a sua, a Casa do Povo. Quer saber mais sobre a nossa história? Nos siga nas redes sociais. Estamos de volta com a nossa retrospectiva. E no segundo semestre de 2022, o Câmara Aberta trouxe conteúdos que despertam a nossa atenção e a atenção de muita gente, como a hipnose. E também que estavam linkados com datas comemorativas, como o aniversário de João Pessoa. E foi nessa data que nós saímos do estúdio, como agora, e gravamos um programa no adro da igreja de São Pedro Gonçalves, lá no Centro Histórico, com a arquiteta e urbanista Rossana Honorato. O tempo que nos precede, em várias parcelas de tempo, conta sobre nosso passado, sobre como nós éramos, como nós vivíamos, né? Quais eram as técnicas construtivas em vigor, quais eram os estilos construtivos em vigor. Então, a gente costuma dizer que a cidade ela é um tipo de livro, né? A cidade antiga é um livro onde se lê a memória daquele tempo,
como era que as casas se relacionavam com a outra. Você vê que em várias situações, aqui mesmo no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, a gente vê várias casas que são de propriedades diferentes, porém conjugadas, né, completamente vinculadas uma à outra, porque era típico de um processo de ocupação em que o recuo entre as unidades ainda não vigorava como referência à questão da própria saúde das edificações, né? É muito comum a gente observar nesse tipo de ocupação problemas de insalubridade, enfim, fungo, umidade, em razão desse processo. E foi essa experiência que deu a possibilidade de a técnica avançar, de reconhecer que a relação entre os lotes precisa ter aeração e insolação para poder se habitar com saúde, com possibilidades saudáveis. Então, esse é mais uma referência ao quesito técnico. No que diz respeito à memória, ao vínculo que a gente constrói com a cidade, se mescla toda uma relação de afeto, de autorreconhecimento, né, de identidade mesmo. A gente é daquela cidade. Aquela cidade tem essas características que nenhuma outra cidade tem. E quando o turista sai daqui para conhecer as cidades medievais na Europa, sai em busca desse passado, de reconhecer como é que era esse passado. E por sua vez, esses lugares, eles já alcançaram um nível de civilidade, de gestão pública suficientes para fazer desse potencial um valor turístico, um valor atrativo para a visitação. Em 2022, também tivemos a preocupação de trazer conteúdos que faziam parte das nossas discussões do cotidiano. Foi assim com a entrevista com a professora e jornalista Sandra Moura sobre o tema fake news. O historiador Robert Darnton, ele lembra que as fake news, as notícias falsas, claro que não com essa terminologia, porque ela é muito própria desses tempos mais recentes, mas ele lembra que pelo menos desde o século VI essas notícias falsas já circulavam. E aí ele traz casos de historiadores que desinformavam naquela época, e mais adiante ele fala de um caso que envolve jornalista, esse jornalista se chamava Pietro, e que no século, aí já um pouquinho mais adiante, o século XVI, esse jornalista difamava, ele escrevia poemas e afixava em uma estátua de nome com o personagem Pasquino, em Roma, em que ele difamava os cardeais que estavam na disputa aí para virar papa. Então, é algo que não é próprio das redes sociais digitais. A gente tem aqui no caso, por exemplo, a gente tem um caso no Brasil, por exemplo, na região Nordeste, aqui pertinho, no Recife, isso em 1975, em que o caso da barragem de Itapacurá, né, que se propagou que essa barragem ia estourar e provocou o caos em termos dessa questão da notícia falsa. Aí eu trouxe até esse livro aqui, o Boatos, o meio de comunicação mais velho do mundo, do Capo Ferre, em que ele traz aqui um caso de 1966, que foi o anúncio da morte de Paul McCartney. Então, ali, um jornal da Universidade de Michigan tinha divulgado que McCartney teria morrido e depois, mesmo com Paul divulgando, né, desmentindo o boato, esse boato não foi desmascarado, vamos dizer assim, deu desacreditado imediatamente. Então, o que é que nós temos, né? O que nós temos hoje, a novidade com relação a isso é que a questão da velocidade, a velocidade com que essas notícias elas se propagam, essas informações falsas, vamos dizer assim, elas se propagam. E nós temos também uma outra questão que também é uma novidade, é a escala, o volume de informações falsas que circulam aí na internet, mas elas sempre existiram. Pois é claro que elas agora talvez acompanhem esse mundo muito mais globalizado e muito mais
dentro da velocidade que a internet proporciona. Mas, na sua visão, professora, existe hoje um mercado de produção de fake news? Ah, sim, olha, é um risco muito grande, um perigo muito grande a gente estar compartilhando informações falsas, a gente precisa ter muito cuidado com isso e lembrar também que elas alimentam uma indústria das informações falsas. Então, muita gente ganha dinheiro com isso, além de todos os prejuízos que essas notícias, essas informações falsas, vamos dizer assim, esses conteúdos desinformativos, eles causam a instituições e eles causam a pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso e, claro, não divulgá-las. E se envelhecer com saúde é uma preocupação de muita gente, então o nosso programa foi lá para trazer esse conteúdo para vocês com quem entende do assunto, a professora gerontóloga, fisioterapeuta Patrícia Montenegro. Isso. Gerontologia, na essência da palavra, significa estudo do envelhecimento. Só que a gente tem que entender que o envelhecimento ele é um processo fisiológico normal na vida de todo ser humano, né? E quando você passa da fase criança para jovem, adulto, idoso, se você não morrer antes, né, você vai envelhecer. E como é que ocorre esse processo dentro dos seus aspectos biopsicossociais? Porque você não pode encarar o envelhecimento de forma apenas fisiológica, apenas biológica, né? Desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Você tem que levar em consideração o contexto que os idosos estão inseridos hoje. Os idosos de antigamente não são como os idosos de hoje. A gente sabe que a longevidade ela está muito atuante, assim, tanto no nosso país como em países de primeiro mundo. Só que lá nos países de primeiro mundo eles se preparam, né, no contexto da gerontologia, para dar aquele suporte ao idoso que está envelhecendo. E aqui a gente pode dizer que está acontecendo uma inversão da pirâmide etária e está acontecendo aquele boom no envelhecimento. Então, como é que nós vamos, de repente, lidar em países em desenvolvimento com tantos idosos ao mesmo tempo, longevos e superlongevos, né? Que a gente define superlongevos, o que a gente chama de 80 e mais. São os idosos acima de 80 anos, que hoje em dia é muito comum você encontrar nas famílias, né, nos locais, até nas instituições de longa permanência, que está tendo muita procura. Então, na gerontologia, ela considera o aspecto biológico, que eu falei desde o nascimento até o envelhecer, dos seus órgãos. Tem que considerar também o aspecto psicológico, porque muitas vezes você conversa com uma idosa, né, pela faixa etária, a partir dos 60 anos, considerada velha, mas mentalmente, psicologicamente, ela tem uma conduta, ou então um espírito, digamos assim, bastante jovial. Então, muitas vezes, a idade cronológica, ela não condiz com a idade psicológica. E o contrário, às vezes você encontra um jovem, aí você fala muito assim, não, é um jovem de espírito velho, parece que você tem 60 anos, você está muito ranzinza, as pessoas até falam assim, né? Então, às vezes, a gerontologia ela tem que levar em consideração todo esse contexto, inclusive o social, né? A questão das desigualdades sociais, aí a gente já entra na questão da previdência, já tem outros âmbitos a serem considerados e a pessoa idosa está inserida ali. Nossa retrospectiva resgata agora uma entrevista sobre favela. Isso mesmo, conversamos com a professora e também pesquisadora Tiana Borba sobre os valores e a cultura que vem desses lugares e que são tão importantes na nossa sociedade. O conceito de favela, etimologicamente, ele é oriundo de uma planta, de uma árvore que dá favos, por isso o nome favela. Isso ocorre no Brasil por volta de 1896 e 1897, no contexto da Guerra de Canudos, onde os soldados eles vão se instalar em ocupações irregulares, uma vez que o Estado não cumpriu a sua parte no acordo em viabilizar moradias dignas. Eles vão especificamente, né, para um contexto de uma favela específica, porque naquela região, naquele morro, o Morro das Favelas, né, era abundante esta planta. Só que esta instalação nesse lugar fez com que o nome, a etimologia, fosse um marcador social. Associado a isso,
as pessoas escravizadas que foram libertadas no período da abolição, exatamente, elas foram libertadas sem qualquer apoio e suporte do Estado. Logo, elas saíram sem moradia, sem alimentação, sem trabalho, sem condições dignas e viram nessas ocupações irregulares um espaço para a sua sobrevivência. É daí que vem a origem da palavra favela. Mas você diria que hoje, por conta desse povo, desde o começo ter sido à margem, ter sido discriminado, hoje em dia, se chamar de favela esses locais, quando muito se difundiu o conceito de comunidade, como que a gente pode se referir melhor? Qual dessas duas denominações caberia melhor para a gente se referir a esses locais? Perfeito. Eu repito que é um termo ambíguo, né? O conceito de favela, historicamente, foi muito estigmatizado. Foi associado a situações depreciativas. Por essa razão, tanto moradores desses espaços como estudiosos pensaram em uma alternativa para tentar diminuir o processo de depreciação dos moradores deste território e passaram a utilizar o termo comunidade. São sinônimos, na verdade. Mas qual a diferença? Por muito tempo, o conceito de favela foi estigmatizado. E o conceito de comunidade foi criado numa tentativa de diminuir essa estigmatização. No entanto, a gente vem vendo hoje um movimento de moradores das comunidades, das favelas, que vem ressignificando a palavra. Então, algumas pessoas de alguns movimentos vão dizer, não, eu quero que o nome dado seja favela, porque a gente vai ressignificar. Favela é sinônimo. Isso é história, luta. É luta, isso tem um significado que a gente precisa passar para a sociedade e é daí onde vem essa... Isso. Então, para muitos segmentos politicamente organizados, que usam a palavra como um componente político, e aqui quando eu falo não é político partidário, é uma dimensão política ampla, eles usam como resistência, dizer, somos da favela. No entanto, essas pessoas têm lugar de fala, né? Essas pessoas estão usando dentro de um contexto político. Por vezes, no senso comum, no dia a dia, quando as pessoas utilizam o termo favela, não é com esta intencionalidade, não é numa atitude e intencionalidade respeitosa, é depreciativa. Por isso, eu acredito, e aqui é uma percepção particular, que seria muito educado a gente utilizar o termo comunidade, a não ser que em lugares e em grupos, né, convivendo com pessoas que politicamente se colocam e elas prefiram utilizar o termo favela como um componente de resistência, porque elas têm lugar de fala para isso, se utiliza. Na dúvida, eu acho que o polimento e utilizar termos que não trazem nenhum conceito contraditório seria interessante. E para encerrar a nossa retrospectiva, vamos falar sobre felicidade? Ou melhor, relembrar, porque sim, nós trouxemos uma entrevista sobre esse assunto com a feliciologista Milena Saavedra. Feliciologista, é um nome complexo, né? Mas nada mais é do que uma pessoa especialista na ciência da felicidade. A gente ouve tanto falar de felicidade hoje e muitas pessoas não sabem que existe uma ciência. A importância da felicidade na nossa vida se tornou algo tão grande que a ciência passou a estudar a felicidade. Então, o feliciologista nada mais é do que uma pessoa especialista na ciência da felicidade. Você diria que todo mundo quer ser feliz, que essa é uma busca do ser humano? Sim, aí eu vou responder essa pergunta com uma frase de Dalai Lama, onde ele diz que o propósito da vida é a felicidade. O próprio movimento da vida é da felicidade. Todos nós, com certeza, acordamos todos os dias e almejamos um dia feliz. E é importante pensar, lembrar que, embora esse dia possa acontecer coisas não boas, com certeza há momentos felizes, a felicidade. E a gente tem que focar nela, conseguir enxergar. Eu falei na abertura do programa sobre uma chave da felicidade, encontrar uma chave da felicidade. Existe mesmo isso? Ou, pelo menos, existem caminhos para que a gente consiga chegar lá? Perfeito. Existe um neurocientista, um dos maiores neurocientistas do mundo, chama-se Richard Davidson,
onde ele revolucionou o meio científico quando ele trouxe uma conclusão de que a felicidade é uma habilidade. Ela pode ser praticada e cultivada. E com isso ele trouxe para nós a responsabilidade da felicidade. Então qual é a chave? Como você disse, né? Existe uma chave? Existe. É o seu desejo. O desejo de você olhar, perceber em pequenas coisas do seu dia a dia a felicidade. E não esperar que ela esteja em algo extraordinário. Até porque a vida não é extraordinária o tempo todo, né? A chave, então, é acessar essa conexão interior. Mas isso é muito desafiador numa sociedade contemporânea como nós estamos vivenciando agora. Muito desafiador. Aí eu venho com outro grande pensador, Aristóteles, que ele diz que a felicidade não está acessível para aqueles que passam a vida adormecidos. A felicidade, ela é movimento, ela requer esforço, ela tem que ter intenção, ela não cai do céu e não está no lugar. Ela requer realmente esforço. Então, por isso que é desafiador, como você disse, a gente tem que estar buscando, é exercício a todo instante. Existe, de fato, uma felicidade verdadeira ou a verdade de cada um para ser feliz? A verdade de cada um, né? O olhar, o autoconhecimento daquilo que me faz feliz. Mas para a ciência existe a felicidade hedônica, que é a felicidade ligada aos prazeres, aos momentos bons, a tomar uma cerveja com os amigos, né? As curtir conquistas, uma viagem. isso, que é a felicidade hedônica. Mas existe a felicidade eudaimônica, que é ligada ao propósito. E esse propósito é algo de bom que eu posso oferecer para o mundo, para alguém. E é bom falar disso porque às vezes a gente pensa que o propósito tem que ser algo muito grande, né? E só que não, eu posso encontrar o propósito no meu dia a dia, no meu trabalho, eu fazendo bem meu trabalho, podendo ser gentil com as pessoas, ter compaixão com as pessoas. Isso é um propósito. Fazer coisas boas, despertar sorriso, despertar algo de bom que a gente vê um no outro e que muitas vezes a gente economiza. Eu sempre falo para meus alunos, não economize gentileza. Não deixe de falar aquilo que a gente pensa que é óbvio. Ah, mas ele sabe, ela sabe que eu gosto dele. Fala, verbaliza. É tão bom ouvir, é tão bom saber que a gente é importante para alguém. Né? Essas coisas a gente não pode economizar. E já que o nosso último assunto foi a felicidade, então eu aproveito para desejar a você um feliz ano novo. Em 2023 o Câmara Aberta vai estar de volta com novos programas, novos assuntos. Até lá!